Paz do Senhor a todos. É com grande honra que eu recebi o convite, para estar trazendo uma palavra para a Igreja Transcultural de Divinópolis. E eu mando um abraço para todos, para o pastor José Berto e a sua esposa Aline. Meu nome é Ana Cláudia, sou esposa do pastor Marcelo e sou da Igreja Evangélica Transcultural de Natal. E é com grande honra, com grande prazer que eu estou aqui para trazer uma palavra do Senhor nesta noite, para estarmos refletindo sobre a palavra que o Senhor quer falar conosco. Amém? Nós havíamos convidado uma pessoa para tocar conosco do Ministério de Louvor, mas infelizmente ele não pôde fazer. Então nós vamos estar tirando só um tempinho para louvar ao Senhor neste momento. Mas antes de iniciarmos o louvor, eu queria fazer uma oração com vocês, amém? Oremos então. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui. É com grande honra, Senhor, que nós estamos, Senhor, levando o Teu Evangelho a tantas casas, Senhor, por meio das redes sociais. Pai, a Tua palavra, Senhor, ela nos foi dada, Senhor. Aprove ao Senhor se revelar por meio da palavra e através da palavra que nós conhecemos mais de Ti, Senhor. Pai, que esse seja um tempo, Pai, de fortalecimento da Tua igreja, Senhor. Esses tempos difíceis, Senhor, tempos tão diferentes, Pai, pelo qual nunca passamos, mas que nós venhamos ficar mais fortes, Senhor, na Tua presença, Senhor. Que nós venhamos ficar mais firmes, Deus, levando o Teu Evangelho, Pai, por onde, Senhor, nós andarmos, onde a nossa voz puder chegar, Senhor, seja, Senhor, através do Facebook, seja através do WhatsApp, seja através de aplicativos de reunião, da forma como o Senhor quiser, Pai. Nós te agradecemos, eu te agradeço por tudo, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu vou estar pedindo aqui a Marcelo para iniciar um playback, já que o nosso tocador não pôde vir, Aleluia. És bem-vindo aqui em nosso coração, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aleluia, Senhor. Presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus.
nossa fé está no nosso Deus. E se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Aleluia, Senhor. A nossa fé e esperança, Senhor, estão firmadas em Ti, Senhor. Aleluia. Em tempos difíceis, nós somos desafiados a confiarmos no Senhor, né? A perseverarmos em confiar no Senhor. E hoje o título da nossa mensagem vai falar sobre oração. E o título é Perseverando em Oração. Né? Em tempos tão difíceis, nós como igreja, como devemos nos comportar nesses tempos difíceis? Devemos ficar com medo? Devemos ficar apavorados? A Bíblia nos ensina que não. Que nós devemos perseverar em oração, seja qual for a circunstância. Amém? O nosso texto base da mensagem está em Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 8, que é mais conhecido como a parábola da viúva persistente. Algumas Bíblias trazem a parábola do juiz iníquo, mas eu gosto mais desse título, a parábola da viúva persistente, porque Jesus ele contou essa parábola para os seus discípulos exatamente para estimular, né, como é que eu posso dizer? Para incentivar os seus discípulos a perseverarem em oração. E eu vou ler aqui o texto. Quem puder me acompanhar, está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. Amém? Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou. Mas, finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. O Senhor Jesus continuou, né? Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E é sobre essa fé que nós vamos falar hoje, sobre a fé que persevera.
Porque aquele que se aproxima de Deus, né, tem que crer que Ele é Deus e que Ele se torna galardoador daqueles que os buscam. E Jesus, ele conta essa parábola para estimular os seus discípulos a orarem. Exatamente isso ele diz no início da parábola. A própria parábola, ela diz porque ela foi contada, que era exatamente para mostrar a eles, aos seus discípulos, que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. E eu estava refletindo sobre isso essa manhã, que nós estamos passando por tempos muito difíceis, sobretudo no Brasil, com toda essa situação que está acontecendo. Já não basta o caos que o Covid-19 tem trazido, né, em diversas nações e tem atingido agora o Brasil. Não basta também o caos econômico que nós estamos prestes a passar, nós temos também passado por uma crise política e que muitos têm desanimado, né? E um certo dia, logo no início do mês de abril, eu me peguei um pouco desanimada e quando eu percebi, eu disse, não é assim. A nossa confiança, ela tem que estar firmada em Deus, independentemente das circunstâncias. E nessa parábola, Jesus ele vai mostrar exatamente como nós devemos perseverar em oração, mesmo quando parece que as nossas orações não estão sendo ouvidas, ou parece que as coisas estão muito difíceis, quando muitas vezes nós oramos e parece que nós não vemos resultados. E aí eu lhe pergunto, você deve parar de orar? Será que Deus não está lhe ouvindo? Você que é a igreja do Senhor, essa parábola nos ensina diferente. Nos ensina que nós devemos perseverar em oração. Amém? E para isso Jesus conta essa parábola fazendo um contraste entre o juiz iníquo e o Deus, o nosso Deus que é bom. E aí ele chega à conclusão, se esse juiz que não é bom, é um juiz mau, é um juiz iníquo, é um juiz que não temia Deus, ele faz justiça para aquela viúva, simplesmente porque ela persevera. Quanto mais o nosso Deus, que ele é bom, ele é o bom juiz, ele é fiel, ele é justo. E certamente a parábola no final ela fala, ele fará justiça. E nós vemos aqui nessa parábola que Jesus nos chama a confiar nele, né? A depositar a nossa fé na pessoa de Deus e no seu caráter que é perfeito. A palavra do Senhor até nos diz nos evangelhos, né, que nós, sendo maus, não sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é o nosso Pai Celestial, ele não dará boas dádivas aos seus filhos. E essa parábola vai falar exatamente disso, de que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. E a verdadeira fé bíblica, ela vai estar alicerçada exatamente no caráter de Deus. E se essa fé que nós devemos depositar em Deus quando nós nos colocamos em oração, essa fé está firmada nesse Deus, nós precisamos conhecer esse Deus. E aqui eu coloquei 5 motivos, certo? Baseado nessa parábola, pelo qual tem muitos mais. Nós não devemos desanimar, né? Porque devemos orar sempre e nunca desanimar. Nós como igreja devemos perseverar em oração, nós devemos colocar a nossa nação em oração, nós não devemos desistir, porque Deus é o Deus que pode todas as coisas. E o tema da nossa mensagem é por que devemos orar sempre e nunca desanimar? Eu pergunto a você, por que devemos orar sempre e nunca desanimar? Porque a nossa confiança, em primeiro lugar, a nossa confiança está firmada em um Deus que é bom. Ele é bom, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a bondade de Deus significa que Deus é o padrão final do bem e que tudo que Deus faz é digno de aprovação. Então, Deus, ele é bom. E se ele é bom,
Ele se importa com a situação dos seus filhos, ele se importa com a situação da sua igreja em dias difíceis. E ele ouve a nossa oração. Em Salmo 106, versículo 1, a palavra diz assim: dei graças ao Senhor, porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Então nós devemos confiar nesse Deus que é bom. E devemos colocar sempre a confiança nesse Deus que é bom. E vamos passar agora para o segundo ponto. Ele é bom, certo? Porque devemos orar sempre e nunca desanimar. Segundo ponto, porque a nossa confiança está firmada em um Deus poderoso. Aleluia! Ele não somente é bom e se importa com os seus filhos, mas ele é poderoso para mudar qualquer situação. E eu tenho ficado triste, eu creio que muitas pessoas têm ficado tristes com o rumo que nossa nação tem tomado, que nós estamos num momento de incerteza, não só o nosso Brasil, mas o mundo inteiro. E muitas vezes nós nos pegamos desanimados. Mas nós temos que crer que nós temos um Deus poderoso e que Ele pode, se assim Ele quiser, mudar qualquer situação. E Deus é um Deus onipotente, que Ele pode todas as coisas. E a onipotência de Deus significa que Deus é capaz de fazer toda a sua santa vontade e não há qualquer limite quanto ao poder de Deus em fazer o que Ele decide fazer. Ele é quem decide. Mas não é o Congresso Nacional que vai decidir o futuro do Brasil. Não é o presidente da República. Não são as pessoas que querem dominar o mundo que vão decidir o futuro do mundo, mas Deus, a gente vê ao estudar a palavra do Senhor que Ele é o dono da história, que Ele é poderoso e que todas as coisas estão em suas mãos. E é nesse Deus poderoso que nós devemos depositar a nossa confiança. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que move todas as coisas, que inclina o coração do homem conforme a sua vontade. E muitas vezes nós temos a tendência a confiar no homem, não é verdade? Nós temos uma tendência a confiar no que eu posso fazer, no que o homem pode fazer, ou então nós temos uma tendência a confiar nas circunstâncias, quando na verdade a palavra do Senhor nos ensina a confiar em Deus. Todo o tempo confiar em Deus, porque as circunstâncias mudam, os homens também mudam, falham. Nós falhamos, mas Deus ele nunca falha. E nossa confiança ela deve estar firmada em um Deus poderoso. Em Gênesis 18:14, a palavra do Senhor diz assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? A palavra também diz: tudo é possível ao que crê. A palavra do Senhor também diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Porque quando nós oramos, nós acionamos o poder de Deus. E não somente a nossa confiança deve estar firmada em um Deus todo-poderoso, como a nossa confiança também está firmada em um Deus que é justo. Como eu falei no início, que Jesus ele quis fazer um contraste do juiz com Deus, ele está exatamente fazendo esse contraste. Aquele juiz ele não era bom. Ele tinha até poder de resolver aquela situação daquela viúva, mas o poder dele era limitado enquanto homem. E ele era injusto. Tudo leva a crer que ele era iníquo, que ele não se preocupava com a situação daquela viúva. Mas o nosso Deus, ele é um Deus justo. Ele é um Deus que se preocupa com a nossa situação. Ele é um Deus que não está alheio às nossas necessidades. A necessidade do órfão, da viúva, daquele que coloca a sua confiança nele. E nossa confiança está exatamente firmada nesse Deus que é justo. E a justiça de Deus significa que Deus sempre age de acordo com o que é certo, sempre. E Ele próprio é o padrão final do que é certo. Então, nós somos chamados a confiar em um Deus que é bom, poderoso e justo.
Nós também somos chamados a confiar em um Deus que é fiel. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. E a palavra do Senhor diz assim, no final, no versículo 18, capítulo 18, versículo 8, ele diz assim: e Ele lhes fará justiça, e depressa. O Senhor fará justiça no tempo dele e da forma dele. E Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A fidelidade de Deus significa que Deus sempre fará o que disse e cumprirá o que prometeu. Com respeito às suas promessas, Deus sempre faz o que promete fazer. E podemos depender dele, sabendo que ele nunca será infiel em suas promessas. Nunca. Né? Muitos confiam em homens, muitos confiam em instituições, muitos confiam no seu dinheiro ou no seu poder, mas a nossa confiança está em um Deus que é fiel. Um Deus que pode fazer todas as coisas. Um Deus que é bom, que é poderoso, que é justo e fiel. Em Números 23, 19, a palavra do Senhor diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria, e não confirmaria? Né? Então, ele é um Deus fiel. Nós temos que, nesse tempo, perseverar em oração, porque nós conhecemos o Deus a que servimos. Amém? E por fim, a nossa confiança deve estar depositada em um Deus que é imutável. Se é bem verdade que Deus é bom, é poderoso, é justo, é fiel, Ele também é imutável, Ele nunca mudará. Nunca mudará. Ele sempre será bom, Ele sempre será justo, fiel, poderoso. E Deus é imutável em seu ser, perfeições, propósitos e promessas. E se Deus tem promessa para o Brasil, Ele vai cumprir, conforme a sua vontade. Se Ele tem promessa para mim e para a sua vida, mesmo em tempos difíceis, Ele vai cumprir. E nesse tempo de dificuldade, Deus quer que nós perseveremos em oração, que nós não desanimemos como igreja do Senhor. Nós temos que nos levantar como igreja do Senhor e orar e continuar orando e não desanimar, apesar das circunstâncias. É isso que essa parábola nos ensina. Porque se um juiz, sendo mau, injusto, que não se preocupava com o seu próximo, ele fez justiça para aquela viúva, quanto mais nós que somos filhos de Deus, quanto mais Deus não fará justiça para nós que somos os seus filhos, que somos os seus escolhidos, que depositamos a nossa confiança nele. E Deus nessa noite nos chama para perseverar em oração. Porque muitas vezes nós oramos e rapidamente a nossa oração é atendida. Mas muitas vezes nós oramos e parece até que nós não temos resposta, parece que as circunstâncias não mudam. Mas nós devemos perseverar, crendo de que Deus fará justiça no seu tempo. Amém? Malaquias 3, versículo 6, capítulo 3, versículo 6 diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Deus, Ele não muda. E em Salmo 33, 11, a palavra do Senhor diz assim: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Então Deus, Ele é imutável. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é bom e Ele muda qualquer circunstância. Então vamos continuar orando. Se Deus quiser acabar com essa crise que nós estamos passando, Ele acaba. Se Ele permitir, Ele permite, porque Ele é Deus. Mas nós não devemos desanimar. E quando eu estava meditando nessa passagem, Deus me fazia lembrar de Paulo e Silas na prisão e também de Pedro quando ele foi preso. As circunstâncias eram as piores possíveis, porque eles estavam sendo perseguidos. Mas a palavra do Senhor fala que quando Pedro estava preso, a igreja perseverou em oração. E porque a igreja perseverou em oração, nós sabemos que Pedro ele foi liberto de uma forma sobrenatural daquela prisão. A palavra também nos ensina
sobre Paulo e Silas que estavam presos. E eles adoravam ao Senhor enquanto eles estavam presos. Eles perseveraram, né, na oração, na adoração ao Senhor, mesmo numa circunstância tão difícil. E nós sabemos o que aconteceu, que houve um grande terremoto naquela cadeia e que eles foram libertos de uma forma sobrenatural. Então, irmãos, há poder na oração. Nós precisamos perseverar na oração. Que nós não venhamos desanimar. Talvez as coisas fiquem mais difíceis, talvez mude, a gente não sabe. Deus é que sabe todas as coisas. Mas nós, como igreja, devemos perseverar na oração, crendo no nosso bom juízo, o nosso bom Pai, que faz todas as coisas. Amém? Eu vou chamar o meu esposo, Marcelo, para estar orando conosco e que você venha refletir sobre essa palavra. De uma forma tão simples, eu quis mostrar aqui que nós temos um Deus tremendo, né? Um Deus bom, poderoso, justo, fiel, e que nós devemos colocar essa confiança nele e perseverarmos em oração, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis, mesmo mesmo parecendo que as coisas não mudam, mesmo quando o dia mau chega, porque o dia mau vai chegar para todos nós, mas nós temos que confiar nesse Deus e perseverar em oração. Amém? Eu vou chamar o meu esposo, o pastor Marcelo, e ele vai estar orando conosco para finalizar esse tempo. Amém? Aleluia, irmãos. Estou eu aqui de novo com vocês. Eu amo essa igreja de Divinópolis, né? Já estive aí 2 vezes e tem sido bênção, né? Minha esposa às vezes é um pouco tímida, mas ela é uma excelente pregadora, a minha pregadora preferida. Brincadeira, irmãos. Mas nós queremos, né, orar nessa hora e louvar o Senhor por esse tempo que Deus tem nos proporcionado ter um alcance, né, muito maior do que o alcance que nós, né, temos tido no nosso templo físico, nos nossos cultos, seja no domingo ou durante a semana, né? Mas o Senhor abriu, né, tantas janelas para que nós pudéssemos nos conectar e a palavra dele ser proclamada não apenas na nossa igreja local, né, mas sido alcançando tantas pessoas, certo? Esses vídeos eles ficam gravados e depois a gente pode perceber que tantas pessoas têm comentado e até entrado em contato agradecendo. Então esse é o desejo do nosso coração e eu creio que é um propósito de Deus também, que nós possamos alcançar, né, proclamar a palavra, né, em todas as nações. Então vamos orar. Isaías no capítulo 62, né, o profeta falando ali sobre Jerusalém, ele usa uma expressão, ele diz assim: vós que sois do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que o Senhor coloque a Jerusalém como objeto de louvor. E esse tem sido o nosso clamor, né? Nós clamaremos ao Senhor até que o Senhor coloque a nossa nação como objeto, não de vergonha, mas de louvor, porque Ele está no controle. Amém? Então vamos orar aí onde você está nessa hora. Eu quero orar e declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, né? Se há enfermidade, se há dificuldade, o nosso Deus é o Deus que sara, o nosso Deus é o Deus que provê, que supre as nossas necessidades, é um Deus presente, é um Deus de perto e um Deus de longe. Então vamos orar nessa hora. Feche os seus olhos aí onde você está, né? E ore ao Senhor nessa hora, como Ana Cláudia falou. Creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Então nós estamos aqui porque nós cremos no poder de Deus, na intervenção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa nação. Senhor, nós oramos nessa hora e te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Deus, oramos pela nossa nação e apresentamos mais uma vez a nossa nação como igreja do Senhor. Nós clamamos, Senhor, pelos nossos governantes, por aqueles que estão nos lugares de autoridade, Senhor, para que o coração deles sejam, ó Deus, inclinados, Senhor, a servir as pessoas, ó Deus. Oramos pelas nações da terra que têm sido assoladas, ó Deus, com esse vírus.
para que o Senhor tenha misericórdia das pessoas e que o Senhor, ó Deus, venha sobre as nossas vidas, Senhor, sobre o povo espalhado em toda a terra, Senhor, fazendo com que esse povo, Senhor, reconheçam que o Senhor é Deus e que eles reconheçam a Ti, Jesus, como o único e suficiente Salvador, que esse seja um tempo de arrependimento, Senhor, e de reconhecimento que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode nos salvar, nos curar, Senhor, e nos livrar dessa peste, Senhor. Oramos nessa hora e declaramos a Tua paz sobre os lares, sobre as famílias, sobre as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Né? Um abraço aí, mais uma vez, no pastor José Berto, né? Na sua família, nos amados irmãos aí da igreja de Divinópolis. Estamos juntos aí na missão. Amém? Deus abençoe.